Fala galera, sejam bem-vindos a mais um livecast direto da nossa sede aqui na Febracorp Live University, aqui em São Paulo. Um prazer muito grande falar com vocês. Hoje, mais uma questão do assunto polêmico, que é a questão da TV por assinatura versus Netflix. Como é que vai funcionar a tributação de tudo isso? Sobe a vinheta! Legal, pessoal. O tema hoje a gente vai falar então sobre essa questão da concorrência entre TVs por assinatura, serviços de streaming, a tributação. Como é que funciona? É igual? É diferente? Como é que vai ser o mercado? Como é que as coisas vão acontecer? Para isso eu trouxe um convidado muito especial, é fera no assunto, que é o Fábio Lemos Curi, que ele é doutorando em Direito Tributário pela PUC e ele é sócio da Urbano Vitalino Advogados. Fábio, tudo bem, meu caro? Novamente, a gente conversou sobre a questão da legislação de ISS sobre o Netflix, né? Exatamente. Quem não assistiu, o link está aqui embaixo na descrição. E hoje a gente tem que falar sobre essa questão da concorrência entre serviços de... Streaming e TV por assinatura. Streaming e TV por assinatura. A primeira pergunta que eu queria te fazer é uma coisa bem... acho que é simples. As TVs por assinatura pagam hoje ICMS. Exatamente. Que variam entre 10% chega a 15%, dependendo do estado. Teve um movimento recente para aumentar essa questão do ICMS. E estão querendo cobrar ISS para os serviços de streaming. Eu não entendi nada. Na verdade a questão é a seguinte, a diferença entre a tributação que incide um serviço sobre o outro, na verdade decorre do fato de que eles concorrem no mesmo mercado com serviços diferentes, ou com atividades diferentes, para ser mais exato. As TVs por assinatura, inclusive, é interessante essa discussão e a pressão que elas vêm fazendo, porque durante muitos anos as TVs por assinatura litigaram no judiciário e travaram uma batalha longuíssima justamente para tentar construir a tese de que elas não estavam sujeitas ao ICMS, que hoje elas pretendem impor, tentaram impor pressionando para os serviços de streaming. A discussão delas era basicamente uma só. Elas diziam que, assim como o streaming, atividades que elas desenvolviam era a mera cessão dos direitos autorais do conteúdo que elas divulgavam para os destinatários dos serviços delas, né? E isso, evidentemente, no judiciário acabou se decidindo contrariamente a elas. Porque uma vez que elas têm esses receptores, se entendeu que até conforme o que estabelece a Lei Geral de Telecomunicações, o trabalho que elas desenvolvem se enquadra naquele conceito de geração, transmissão, retransmissão e até ampliação de sinais, né? Então as TVs por assinatura perderam essa batalha e hoje elas são contribuintes do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte e Comunicação, que é dos estados. Por que então essa discussão em relação ao streaming não está valendo hoje? Por uma razão simples, a Lei Complementar 157, quando ela trouxe o streaming na sua lista de serviços anexa, na função que a Constituição atribuiu a ela, no artigo 146, de dirimir conflitos de competência, ela excluiu esse serviço da tributação dos estados. Então, partiu-se da premissa, já a própria Lei Complementar 157, de que esse serviço não é de comunicação. Então, ele seria um serviço de qualquer natureza. E ela está sujeita, então, à tributação dos municípios. Agora, isso, é claro, se entender que isso, de fato, é um serviço, porque a doutrina vem trabalhando com o conceito de que o streaming é uma cessão de direitos. E o ISS, um imposto sobre o serviço, não poderá ser cobrado sobre a cessão de direitos. Essa é uma questão para os tribunais. E é muito polêmico, né? Porque acaba até caracterizando algum tipo de... entre aspas, um pouco de concorrência desleal, seria? Porque a gente concorre pelo mesmo mercado, a gente para pensar que as pessoas que gastam o seu dinheiro com Netflix ou com serviços por streaming, sei lá, como qualquer um outro, iTunes, ou vai ter até um YouTube Pro, que as pessoas vão poder assinar para ter um conteúdo antes ou sem propaganda, concorrem com o dinheiro que as pessoas gastam com a TV a cabo, né? A gente vê o mercado de TV por assinatura diminuindo ano a ano, né? Então, essa é uma novidade que esse avanço que a tecnologia vem trazendo impõe ao regime tributário. É uma discussão muito nova e para a qual eu acredito até que não haja tanta preparação, porque veja, eles estão competindo, como eu disse, em relação ao mesmo mercado, mas com serviços diferentes. E a tributação incide diferentemente sobre esses serviços. Então, de alguma maneira, sim de se imaginar que a tributação, agora nesse segundo momento, vai atuar de alguma maneira prestigiando um serviço novo que está sujeito a um tributo cujas alíquotas são menores,
as leis complementares que regem o ISS têm como piso 2% e teto 5%. Né? E o imposto sobre o ICMS comunicação, de fato, tem alíquotas mais gravosas. Então, de alguma maneira, agora, nessa nova conformação, com serviços novos concorrendo pelos mesmos destinatários, os mesmos consumidores, de fato, a tributação pode começar a trazer um comportamento anticompetitivo até, e que deve ser revisto, mas enfim, pelo legislativo. E quem pode sair perdendo com tudo isso pode ser muito o consumidor final, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando, ok, de Netflix, que é um exemplo emblemático, que talvez seja o principal e o que chama mais atenção, mas a gente tem uma série de empresas que oferecem cursos pela internet, que oferecem outros tipos de serviços, que eventualmente, em função de uma briga de cachorro grande, acaba sendo impactado o consumidor lá na ponta, que muitas vezes consome outro tipo de produtos que não só aquele pontual, como séries, tal, pode ser algum treinamentos que as pessoas assistem, tal, acabam sendo impactadas por essa legislação, não é? Exatamente. Então, o streaming hoje ele é utilizado para praticamente todos os tipos de difusão de dados na internet. Então, é evidente que plataformas que trabalham com educação, esse tipo de serviços, eles vão ser impactados pela essa tributação. Agora, isso já acontece em relação aos outros serviços, por exemplo, de educação. Então, na verdade, e de alguma maneira, seria só a ideia de se trazer também a equiparação. Uma das razões que determina a edição dessa lei complementar, além dessa questão que evidentemente inspiram alguma insatisfação, que é ter que pagar o tributo, é o fato de que a tecnologia evolui muito rápido, ela extrai um determinado contingente de consumidores dos serviços tradicionais, então, portanto, ela tende a baixar a arrecadação desses serviços, e o Estado continua com as necessidades de fazer caixa para poder implementar uma série de direitos que a Constituição introduz e que precisa de fiscalidade para isso. Né? Então, a necessidade de tributação dessas novas tecnologias é o que impulsiona também esse movimento de tentar atingir a tributação a esses novos produtos. A gente estava até num evento nosso que a gente estava falando sobre a questão da reforma trabalhista. E teve uma palestra durante o nosso evento que me chamou muita atenção, que era falando, pessoal, a reforma trabalhista até certo ponto já nasce desatualizada. No seguinte sentido, por exemplo, poxa, você acha que as novas pessoas que estão entrando no mercado do trabalho estão preocupadas com horário intermitente, como dividir as férias? Eles estão numa outra cultura, sabe? Uma questão mais rápida, dinâmica, as pessoas querem cada vez mais agilidade. Você acha que existe uma pressão pelo lado das TVs por assinaturas para, de alguma forma, tributar serviços como os streamings e tal? Só que, na verdade, essas empresas já estão com outra visão, pensando lá na frente, e muitas vezes a legislação acaba nascendo já com um viés já defasado. Sabe, você acha que a gente já poderia pensar numa legislação mais ampla, que já pudesse englobar o mercado como um todo e não muito, olha, poxa, não posso perder da TV por assinatura, eu não posso perder, sabe, uma legislação que fosse realmente mais abrangente e pudesse regular o mercado de uma forma mais natural e não, sabe, com ganhos de interesse de lado a lado? Uma peculiaridade do sistema tributário brasileiro, em especial, é que o sistema tributário brasileiro ele vem todo ele delineado na Constituição Federal. Então, as competências tributárias, ou seja, todos os tributos, a tributação sobre a renda ela é alocada à União Federal, a tributação sobre o faturamento pelas contribuições à União, o imposto sobre heranças, por exemplo, aos estados e o imposto sobre serviços aos municípios. A Constituição ela traça isso muito detalhadamente, é diferente de outros países, por exemplo, e isso ao passo em que é uma garantia muito importante para nós, que somos os contribuintes no Brasil, e justamente isso foi constitucionalizado para se evitar certos excessos que já ocorreram no passado, isso de fato, de alguma maneira, engessa, né? Dificulta que o sistema tributário passe por reformas. Veja, a reforma tributária é discutida no Brasil há alguns bons anos, há décadas, né? E é uma situação extremamente difícil de se tirar do papel, justamente porque se convergem muitos interesses e divergem muitos interesses de estados, municípios, da União e do setor privado. Então, é evidente que setores mais afetados por uma tributação vão buscar, de alguma maneira, ou eventualmente a redução da tributação para o seu próprio lado, ou como isso geralmente é praticamente impossível, que se institua a tributação também para outros setores competitivos que em algum momento estejam com tributação a menor ou sem tributação. Para que ele possa ganhar um pouco mais de competitividade. 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 Agora,
É difícil se dizer no Brasil de uma possibilidade de uma reforma tributária ou de uma legislação tributária assim, de maneira tão ampla que venha facilitar tanto as coisas. Tende-se, de fato, aí, como tradicionalmente acontece, aliás, no mundo todo, sempre a inovação vem primeiro, o processo legislativo ele é um pouco lento, ele é discutido com a sociedade, é discutido com os fluxos de interesse e ele acaba vindo a reboque para tentar atingir essa realidade. Desde que o faça, claro, que não seja feito em desprestígio à Constituição. Então, por exemplo, no caso do ISS, é de se discutir se esse tributo de fato pode incidir sobre o streaming, sobre os data centers, que é uma questão controvertida. Legal. Pessoal, muito obrigado. Fábio, muito obrigado pelas suas esclarecimentos. Foi muito importante para a gente entender um pouco mais sobre essa questão tão polêmica que vem sendo discutida aí entre os dois grandes mercados aí de TV por assinatura, streaming. Pessoal, o contato do Fábio vai estar todo disponível aqui na descrição. Se vocês quiserem entrar em contato com ele para alguma dúvida ou alguma informação, ele está disponível aqui. O site do escritório também da Urbano Vitalino Advogados está aqui embaixo. E se é a sua primeira vez no nosso canal, pessoal, por favor, clica no inscreva-se lá. E se você clicar no sininho, sempre que surgir um vídeo nosso, você vai receber uma notificação. A gente está à disposição para falar com vocês. Deixem comentários, temas que vocês eventualmente gostariam de ver nos futuros livecasts. Podem colocar aqui embaixo que a gente vai ler todos e vai atendê-los. Certo? Fábio, novamente, muito obrigado. Pessoal, um abraço, até a próxima!